não vale a pena. Os kits Xeon não valem a pena. O tanto que você vai economizar comprando esse produto, você vai rapidinho gastar de energia elétrica, porque ele gasta muita energia elétrica. Esses kits Xeon são processadores antigos e eles não são eficientes. E não vale a pena você economizar dinheiro e comprar esse tipo de produto. Ou pelo menos foi isso que fizeram você acreditar. E nós vamos testar isso nesse vídeo hoje. Não precisa nem procurar muito nos comentários aqui no canal. Se tem algum vídeo que eu comparo um kit Xeon com um kit Ryzen ou um kit Intel moderno, tem alguém comentando algo do tipo: mas você vai economizar comprando um Xeon? Só o que ele gasta de energia elétrica, você vai gastar tudo que você economizou assim, ó, rapidinho. Pelo menos isso é o que muitas pessoas acreditam. Eu não entendo exatamente de onde veio essa ideia, talvez o fato que os processadores tenham um TDP um pouco mais alto e as pessoas acreditem que esses produtos modernos respeitam o TDP deles, o que não é bem verdade. E quando vocês fazem testes em seus processadores, vocês vão ver que dificilmente um processador como um Ryzen 3600 que eu tenho aqui nesse kit se mantém ali naquela faixa de consumo de 65 watts quando ele está no consumo máximo. Da mesma forma, o Xeon, quando está jogando, não atinge o seu consumo máximo. E por conta disso, eu não entendo por que as pessoas acreditam que ele é um processador tão ineficiente e que gasta tanta energia. Aqui nós temos 3 kits dos que eu mais cubro aqui no canal. Processador, placa-mãe, SSD e cooler são diferentes. O restante do setup vai ser o mesmo. As mesmas memórias RAM, mesma fonte e a mesma placa de vídeo, uma GTX 1650, e a gente já fala por que eu escolhi essa placa de vídeo para esses testes. E eu vou apresentar para vocês as 3 plataformas. A primeira, um Ryzen 5 3600, um dos processadores que o pessoal mais comprou nessas últimas gerações e que já foi um dos melhores custo-benefícios do mercado. 6 núcleos, 12 threads, com a placa-mãe Asus B450M TUF Pro S, que é uma das melhores placas-mãe para esse processador disponíveis à venda hoje. Na segunda plataforma, nós temos o mais novo processador de entrada da Intel, o i3 12100F. Já fiz review dele aqui no canal, vou deixar o link aí para vocês. Usando a B660M Classic, a placa-mãe da Soio, que eu tenho falado que é um excelente custo-benefício para essa plataforma. E por fim, nós temos um dos conjuntos de Xeon que eu mais recomendo para o pessoal que está procurando o custo-benefício, que é o Xeon 2640V3 com a Machinist X99RS9. A placa-mãe mais barata ali, que não é muito fraquinha e que dá conta desse processador para quem quer uma máquina para jogos. Esse kit aqui está com o unlock do Turbo Boost realizado, portanto ele tem a liberdade de utilizar o clock mais alto da CPU, desde que dentro do limite de consumo do processador, coisa que esses dois carinhas aqui não respeitam. Com relação à placa de vídeo, eu escolhi a GTX 1650 por um motivo muito simples, pessoal. Talvez vocês vão falar para mim: mas Mário, essa placa de vídeo não costa muitos frames. Você vai testar com ela, o processador nem vai ser utilizado direito. A verdade, pessoal, é que quem está procurando um kit com as características de um Xeon dificilmente vai comprar uma placa de vídeo como, por exemplo, uma RX 6900 XT que eu tenho aqui no canal para testes. Não faz sentido utilizar uma placa de vídeo de alto calibre, sendo que o público-alvo da plataforma é outro. Nós temos que comparar a plataforma de acordo com o que o pessoal mais utiliza. O que eu mais tenho visto são kits Xeon com GTX 1060 de 3 GB, o modelo de 5 GB, 1050 Ti, 1650, as RX 570, 580, são todas placas de vídeo mais ou menos do mesmo patamar de desempenho e que elas vão utilizar o processador mais ou menos na mesma quantidade. Testando esses 3 kits, nós temos obviamente alguns processadores que vão ficar mais subutilizados que outros, mas é perfeito para nós termos um teste que vai representar aquilo que você vai comprar quando você for utilizar o seu kit. Se eu mostrasse aqui a 6900 XT, por exemplo, é uma placa de vídeo que sozinha consome quase 300 watts de energia elétrica. O consumo dos kits acabaria sendo irrelevante comparado com o consumo total da placa de vídeo. Por conta disso, o ideal é nós testarmos com alguma coisa que represente um cenário real e que vocês de fato, talvez, vão utilizar no seu dia a dia. Como eu disse para vocês, mesmas memórias RAM, mesma fonte, mesma placa de vídeo. Tudo isso vai ser equalizado entre essas máquinas, com exceção da placa-mãe, que é uma coisa que não teria como utilizar a mesma, os coolers, que representam um consumo muito baixo, especialmente esse do Ryzen, ele roda bem devagarzinho, bem tranquilo, e os SSDs NVMe,
Porém, todos são SSDs NVMe. Eu já tinha o sistema neles. Não ia fazer sentido eu ter que formatar para usar o mesmo SSD em todos os conjuntos. Daria um trabalhão. E no final das contas, esses componentes diferentes, inclusive a placa-mãe, costumam representar um consumo muito baixo, comparado com a parte do processador e da placa de vídeo. Então, basicamente, nós temos uma margem de erro aqui nessa comparação. Se você utilizar, por exemplo, o Xeon com a placa-mãe com mais funcionalidades, eventualmente com essas placas-mãe X99 originais, que tem um monte de portas, um monte de expansibilidade, ele vai consumir um pouco mais de energia. Talvez o Core i3 com uma Z690 vai consumir mais energia. Mas o fato aqui é que é uma comparação bem pouco científica. Eu vou utilizar um watímetro na tomada e vou colocar esses produtos para rodar os mesmos testes. E nós vamos comparar os três conjuntos em três tipos de cenário diferentes. O primeiro deles em idle, no Windows. Você ligou o seu computador, deixou ele ali e foi fazer outra coisa. Esqueceu que ele estava ligado. Quando você foi ver, você gastou um pouco de energia com isso. Nós vamos medir quanto que cada um desses conjuntos gasta enquanto está parado. Não só isso, nós vamos testar em jogos com Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo que roda bem nessa placa de vídeo que eu escolhi para os testes e que utiliza múltiplos núcleos, portanto uma comparação bem legal para esses três produtos. E no final das contas, nós vamos testar produtividade, que é uma coisa que nem todo mundo utiliza. Uma máquina dessas para renderização, esses não são os melhores kits para trabalho nesse sentido. Afinal de contas, dificilmente alguém compraria um Core i3 para renderizar vídeos, certo? Porém, faz uma comparação muito válida porque nesse caso, quem está sob estresse é o processador. E nós vamos conseguir comparar o consumo limite de cada um desses processadores sem a influência da placa de vídeo. Então, vamos para os testes. Eu vou colocar aí na tela para vocês os vídeos em que eu testei esses três conjuntos nas três diferentes tarefas que nós vamos comparar. E vou citar para vocês aqui qual que é o consumo mais ou menos médio e o máximo que atingiu em cada uma das tarefas. Nós temos então, com o computador em idle, parado no Windows, o conjunto com o Core i3 gastando de 37 a 40 watts de energia elétrica. Simplesmente parado no Windows, esse é o consumo que você pode esperar. Quando nós passamos para o Ryzen 3600, nós temos um pequeno salto de consumo. Ele passou a consumir de 43 a 45 watts de energia elétrica, sem fazer nada, só ali, parado, na área de trabalho. E o Xeon, por sua vez, ficou de fato na lanterninha, com um consumo de 56 a 57 watts. Se vocês forem bastante atentos, vocês vão ver que não é um consumo muito alto e nós já vamos discutir esses números, mas de fato ele é consideravelmente mais gastão enquanto está parado do que o conjunto com o Core i3. Pudera também, né? Um processador com 8 núcleos, de 6 gerações, 7 gerações para trás, contra um processador quad-core que acabou de ser lançado. É quando a gente passa para os cenários de uso da máquina que os números começam a ficar mais interessantes. Nós temos no cenário de games, rodando Shadow of the Tomb Raider, na configuração 1080p no médio, que é uma configuração que as três máquinas aqui tocam a GTX 1650 com os mesmos frames. E isso é uma informação importante, pessoal. Se eu colocasse uma GPU que sobrasse muito, o i3 iria acabar empurrando mais FPS. E desse modo, a placa de vídeo iria aumentar o seu consumo elétrico. Quanto mais FPS a placa de vídeo está rodando, mais energia ela consome. Então não adianta eu colocar o Xeon rodando um jogo a 50 FPS e o i3 a 80, sendo que a placa de vídeo vai saltar de consumo de, sei lá, 100 watts para o Xeon para 150 watts no kit 3. E nós não temos, na minha metodologia de teste bastante informal, um jeito de descartar o consumo da placa de vídeo do resto do kit. Existem canais que eles têm medidores de energia que medem quanta energia está indo para o conector EPS, o conector de energia da CPU. Eu, infelizmente, não tenho esse tipo de equipamento, mas a minha medição ainda assim é bastante válida. Apesar de um pouco imprecisa, ela entrega os números imprecisos para as três plataformas e desse modo nós podemos pelo menos ter uma ideia de comparação. Então vamos para os números em Shadow of the Tomb Raider. Nós temos o i3 gastando de 158 até um pico de 180 watts em Shadow of the Tomb Raider, contra o Ryzen gastando de 174 a 206 watts. Notem o salto de consumo entre esses dois kits. E por fim o Xeon de 181 a 220 watts. Eu convido vocês a prestarem atenção em um detalhe aqui, que o Ryzen gastou proporcionalmente mais energia em relação ao i3 do que o Xeon em relação ao Ryzen. E aí, será que é tão ruim assim mesmo? Nós já vamos discutir esses resultados mais em detalhe.
E por fim, o teste em Cinebench R20, que é um teste que força a CPU ao máximo, e aqui nós temos uns números de consumo muito interessantes. O i3 12100F fez um consumo que variou de 120 a 123 watts. Quando nós pegamos o Ryzen 3600, nós temos um consumo que vai de 127 a 142 watts, então um pouquinho a mais ali de consumo para o Ryzen. E por fim, nós temos o Xeon fazendo de 153 a 165 watts, então já um salto um pouquinho maior de consumo para o Xeon, no caso do uso da CPU intenso, a CPU a 100% de uso durante todo o período do teste. Esse é um teste que é bastante irreal para esse tipo de conjunto. Provavelmente o Xeon seria uma máquina de escolha para fazer isso, mas quem realmente está atrás de uma máquina para produtividade, e eu já falei aqui sobre esse processador, acabaria pegando, por exemplo, um 2696V3 hoje em dia, que é um processador que está com um custo interessante, só que precisa de uma placa-mãe um pouquinho melhor. De qualquer modo, o consumo do Xeon não foi tão maior assim do que o consumo do i3, que é o processador mais eficiente aqui nessa linha aqui que nós temos nos testes. Então, eu gostaria de convidar vocês agora para discutir um pouquinho esses números. O primeiro passo para começarmos a discutir esses números é eu falar um pouquinho para vocês sobre o custo desses kits. Mas eu não vou estar utilizando exatamente as mesmas peças, porque justamente o kit Xeon aqui está com uma placa-mãe super de entrada, enquanto nós temos o Core i3 com uma placa-mãe um pouco melhor e o Ryzen com uma placa-mãe que é realmente bastante interessante, uma placa-mãe intermediária premium aí da Asus para o kit Ryzen. Desse modo, eu nivelei todos eles para baixo, utilizando placas-mãe da Soyo para o Core i3 e para o Ryzen e mantendo o conjunto do Xeon. Esse valor que eu vou falar para vocês é apenas da placa-mãe e do processador. Como todas as outras peças do conjunto são as mesmas, eu decidi tirar elas para nós compararmos apenas a questão do consumo em relação ao valor do kit. Nós temos o kit da Machinist RS9 com o Xeon 2640V3 fora de promoções do AliExpress hoje, custando algo em torno de R$ 550, placa-mãe e processador. Quando nós passamos para o Ryzen 3600, eu coloquei ele de par com a placa-mãe A520M da Soyo, que é uma placa-mãe mais barata e mais simples para esse conjunto. Vou deixar o link de todas essas peças na descrição, beleza, pessoal? E nós temos esse conjunto hoje custando, fora de promoções, sem usar cupom, algo em torno de R$ 1.180. E por fim, nós temos o kit do i3 com a placa-mãe H610 da Soyo, um modelo mais simples do que esse daqui que eu estou utilizando, custando em média R$ 1.320 também, fora de promoções, sem utilizar cupom. Então nós temos o Core i3, o processador mais eficiente aqui da mesa, custando R$ 770 a mais do que o kit Xeon, utilizando uma placa-mãe aí bem simples para baratear o preço do conjunto. Uma outra métrica muito importante aqui para a nossa comparação, obviamente, é o custo de energia elétrica. Esse custo varia de cidade para cidade, de estado para estado, e eu não peguei uma média nacional. É importante que você avalie isso para o seu cenário. Eu vou estar avaliando aqui com os dados da CPFL Paulista que eu consegui facilmente na internet. Quando a gente despreza os custos adendos da conta de luz, como por exemplo o custo de iluminação pública e etc., o que sobra é o valor do quilowatt-hora acrescido da bandeira de consumo, que é aquela bandeira que varia de acordo com como está a geração de energia no país. Nós temos hoje na CPFL Paulista, com a bandeira vermelha 2, que é a mais cara, um valor de R$ 1,08 por quilowatt-hora consumido. E agora eu quero discutir um pouco alguns cenários de uso desses produtos em relação a esse valor de energia elétrica. O primeiro cenário hipotético que eu construí aqui para vocês é o cenário de que você está montando um computador para o seu filho ou sua filha e que ele vai jogar a maior parte do dia enquanto estiver acordado, pelo menos. Coloquei nesse cenário o consumo do computador por 8 horas jogando por dia, todos os dias do mês, e mais 2 horas em idle, ou seja, a criança deixou o computador ligado lá e foi jantar, ou foi almoçar, foi brincar com os amigos, e voltou e continuou a jogar depois. Então, são 10 horas do computador ligado por dia, com 8 horas jogando. Nesse cenário, nós temos o i3 sendo o processador mais eficiente, consumindo 45,6 kWh, contra 52,1 e 56,2 do Xeon. Então, do i3 para o Xeon, nós tivemos um aumento de 23,2% de consumo. Já do Ryzen para o Xeon, apenas 7,8%. Quando nós passamos para um cenário onde é um PC para jogos mais casual, ou seja,
você vai jogar ali umas 2 horas por dia, todos os dias do mês. Quanto que cada um desses conjuntos consome? Nós temos o i3 consumindo 10,8 kWh por mês, contra 12,3 do Ryzen e 13,2 do Xeon. Mais uma vez um aumento de mais de 20% do i3 para o Xeon, mas do Ryzen para o Xeon apenas 7,3%. E por fim, o cenário um pouco mais hipotético para quem compra um kit desses, mas que não deixa de ser uma comparação válida, onde nós temos esses 3 computadores renderizando. Vamos supor que você utilize isso em uma farm de renderização, você usa na sua casa, as pessoas consomem esses computadores para ficar renderizando vídeos durante boa parte do dia. Então eu utilizei nesse cenário que o PC fica ligado 24 horas por dia, 8 horas em idle, 16 horas trabalhando. E esse é o consumo final, no final do mês, de 30 dias. Nós temos o i3 consumindo 68,6 kWh, contra 78,9 do kit Ryzen e 92,9 do kit Xeon. Então aqui um aumento do i3 para o Xeon de 35,4%, do Ryzen para o Xeon de 17,7%. Então vocês vão se perguntar, nossa, mas e aí, né? O Xeon consome 20 e tantos por cento a mais do que o i3 de energia elétrica. Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa, vou gastar muito dinheiro com energia elétrica usando um Xeon na minha casa. Pois bem, pessoal, vamos colocar isso em números. Finalmente, colocando isso em números. Nós temos aí, para o cenário 1, aquele PC Gamer que usa 8 horas de jogos por dia. Nós temos o i3 consumindo R$ 49,25 de energia por mês, contra R$ 60,70 do Xeon por mês. Uma diferença de R$ 11,45 por mês. Com a diferença de preço do conjunto com Core i3 para o Xeon, você pode jogar por 5 anos e meio para você conseguir recuperar a diferença de preço em ter investido no kit i3. A diferença de R$ 770 levaria mais de 5 anos para ser recuperada. Para o pessoal que fala que o Xeon consome um absurdo de energia elétrica, eu não entendo como uma pessoa conseguiria jogar 8 horas por dia durante 30 dias, durante 5 anos, para esperar o retorno sobre o investimento em pegar o conjunto com o Core i3. Quando nós passamos para o PC Gamer casual, nós temos o i3 custando R$ 11,66 por mês para ficar 2 horas ligado jogando, contra R$ 14,26 do kit Xeon, uma diferença de R$ 2,60 para quem só usa o PC um pouquinho para jogar. Para recuperar os R$ 770 de diferença do kit, você levaria 24 anos jogando. Tudo isso aqui que está em cima da mesa já vai ter virado sucata e você ainda vai estar contando os centavos na sua energia elétrica para recuperar o valor que você gastou a mais no kit 3. E por fim, o cenário de quem usa para renderização. O cenário que eu considero que pouca gente deve usar esse tipo de conjunto para isso, mas algumas pessoas podem usar. E lembrando, 16 horas por dia renderizando, 8 horas por dia parado. Nós temos o i3 consumindo R$ 74,09 de energia elétrica, o Ryzen R$ 85,21 e o Xeon R$ 100,33. Dessa vez, do i3 para o Xeon, nós temos uma diferença de R$ 26,24, o que significa que você estaria recuperando o seu investimento em 2 anos e 5 meses. Mas nesse caso, eu diria que só para esse caso, o investimento do i3 faria sentido. Afinal de contas, no desempenho final desse conjunto contra esse, nós temos o i3 fazendo mais pontuação, cerca aí de 8% a mais de desempenho, para entregar esse desempenho extra consumindo menos energia. Para quem usa essa máquina para trabalho, o computador fica ligado o dia inteiro, renderizando, é mais interessante você ter um conjunto mais moderno. Afinal de contas, ele não só economiza energia, como ele tem um melhor desempenho. E você consegue recuperar esse investimento em um tempo mensurável. Poxa vida, 5 anos e meio para recuperar esse investimento? Isso não faz sentido, você já nem vai ter mais esse computador, muito provavelmente, até que você tenha recuperado aí, no cenário 1, um PC Gamer ligado 8 horas por dia, jogando, para você recuperar essa diferença de preço. E então, o que vocês acharam dessa análise, né? Partindo do pressuposto que você vai utilizar uma placa de vídeo relativamente mais básica nesse tipo de kit. Afinal de contas, quem compra um kit Xeon não está
comprando normalmente uma RTX 3080, uma RTX 3070 Ti, uma 6700 XT. Algumas pessoas utilizam e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas para nós colocarmos aqui esses conjuntos no estado mais comparável, a melhor coisa é uma placa de vídeo que faça com que eles desempenhem da mesma forma. E nesse cenário, eu não tenho outra conclusão a não ser falar para vocês que o consumo elétrico, na comparação de um Xeon para um Ryzen para um i3, é irrelevante. Irrelevante. Você, comentarista aí que fica colocando nos meus comentários do YouTube que o Xeon não vale a pena porque ele gasta muito mais energia, então nesse caso você precisa rever suas prioridades, porque o Ryzen também não deve valer. Afinal de contas, ele custa só um pouco mais barato do que o kit i3, mas ele consome bem mais energia. Ele não custa metade do preço igual ao kit Xeon. Ele custa só um pouco a menos. Ou seja, você está gastando um monte de energia, por que você vai comprar um Ryzen? Mas não é essa a conclusão, pessoal. A conclusão é que o consumo elétrico desses três conjuntos é praticamente irrelevante em relação ao custo final deles. Para quem vai utilizar uma placa de vídeo mais comportada, uma 1650, uma 3050, talvez uma 3060, dificilmente escolher um processador ao invés do outro vai fazer uma diferença considerável na conta de luz. E esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Mostrar para vocês que a economia do Xeon, você não vai perder ela na sua conta elétrica. Então eu recomendo sim esses kits para quem quer um kit gamer barato. Esses R$770 investidos a menos no kit, você consegue colocar uma placa de vídeo melhor que essa. E adivinha, esse kit toca placas de vídeo muito melhores do que essa. Faz muito mais sentido você gastar o seu dinheiro em uma boa placa de vídeo do que você investir dinheiro em conjuntos mais modernos e mais rápidos se você for utilizar uma placa de vídeo de entrada. Eu espero que esse vídeo tenha passado a mensagem correta e essa mensagem de instrução para as pessoas que realmente acreditam nesses boatos de que o Xeon é quente, de que o Xeon consome muita energia. Pessoal, isso não passa de boato. Existem Xeons mais antigos e eles obviamente são menos eficientes do que os da plataforma X99. Mas esses que eu trago aqui para vocês consomem pouca energia, desempenham muito bem para os padrões de hoje. Para quem não viu, o 2640V3 ó, tá pau a pau com o Ryzen 3600. Vou deixar aqui o vídeo para vocês conferirem. E custam bem mais baratos, e não é isso aí tudo que o pessoal fala sobre consumir muito e dar problema e não sei o que e não sei o que lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui falando o que vocês gostaram mais e se vocês querem ver mais alguma análise desse assunto. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever se vocês ainda não forem inscritos e deixarem o like nesse vídeo. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!